Senhores vereadores, cidadãos que nos dão a honra da presença nesse auditório, também aqueles que acompanham pelo site do Poder Legislativo e pela transmissão da Rádio Comunidade FM, boa noite. Declaro aberta a 38ª sessão ordinária de hoje, dia 23 de outubro de 2017. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da 37ª sessão ordinária, que foi levada a efeito no dia 16 de outubro. Havendo concordância do plenário quanto à dispensa da leitura da referida ata, eu a coloco em discussão. Em votação. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Matérias constantes do expediente recebidos do senhor prefeito. Ofício número 107/2016, encaminhando o projeto de lei número 63/2017, que dispõe sobre a celebração de convênio com a Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, mantenedora do Hospital Dona Balbina, às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e de Saúde. Ofício número 1199/2017, solicitando à Comissão Permanente competente à edição de emenda ao projeto de lei número 59/2017, dado conhecimento à Casa. Ofício número 12/2017, em atendimento à Lei Municipal número 3.194/2015, encaminhando cópia digital dos documentos que compõem os processos licitatórios da tomada de preços número 01/2017, à Comissão de Obras e Serviços Públicos. Ofício número 1214/2017, em atenção ao requerimento número 460/2017, do vereador Gustavo Braga, solicitando informações sobre o funcionamento dos laboratórios de informática que foram instalados em várias escolas da rede municipal de ensino em Porto Ferreira. Ofício número 1215/2017, em atenção ao requerimento número 462/2017, do vereador Miguel Bragione, solicitando informações sobre o asfalto na rua Gabriel Ferreira Felipe. Ofício número 1216/2017, em atenção ao requerimento número 464/2017, do vereador Marcelo Ozelin, solicitando informações sobre estudos de melhorias no trânsito próximo ao Tribunal Regional do Trabalho. Ofício número 1217/2017, em atenção ao requerimento número 465/2017, do vereador Marcelo Ozelin, solicitando informações sobre estudos para a implantação de sinalização de sentido nos bairros Santa Rosa 1 e 2. Ofício número 1218/2017, em atenção ao requerimento número 466/2017, do vereador Alan João Orlando, solicitando informações a respeito da obra asfáltica no bairro Jardim Águas Claras. Ofício número 1219/2017, em atenção ao requerimento número 469/2017, do vereador Alan João Orlando, solicitando informações a respeito da contratação de exames médicos. Ofício número 1220/2017, em atenção ao requerimento número 487/2017, do vereador Gustavo Braga, solicitando informações sobre a previsão para a convocação de eletricistas de auto aprovados no último concurso público realizado para tal finalidade. Recebidos de diversos. Ofício número 171/2017, da Agência Reguladora, em atenção ao requerimento número 456/2017, do vereador Miguel Bragione, solicitando informações da BRK Ambiental e Agência Reguladora sobre um possível racionamento de água no município. Ofício sem número do deputado estadual Campos Machado, em atenção ao requerimento número 183/2017, do vereador Gustavo Braga, solicitando ao deputado estadual Campos Machado interceder junto ao DER para que este órgão faça as manutenções necessárias na vicinal Luiz Pizeta, Estrada Velha, Porto Ferreira, Santa Rita, do Passa Quatro. Ofício sem número da Associação Viva a Vida, encaminhando prestação de contas do mês de setembro de 2017, referente ao convênio municipal, lei número 3.327/2016, à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício sem número da Associação Viva a Vida, encaminhando prestação de contas do terceiro trimestre da subvenção, referente à Lei 3.314/2016, à Comissão de Finanças e Orçamento. Correspondência da APAI, encaminhando prestação de contas do mês de setembro de 2017, referente ao convênio municipal, Lei número 3.325/2016, à Comissão de Finanças e Orçamento.
Ofício número 021/2017 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Porto Ferreira, encaminhando demonstrativo da gestão orçamentária do Instituto de Previdência referente ao mês de setembro de 2017 à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício sem número da Associação Casa do Abrigo de Porto Ferreira, encaminhando prestação de contas do terceiro trimestre referente à subvenção, Lei número 3.315/2016, à Comissão de Finanças e Orçamento. Recebidos os senhores vereadores. Projeto de emenda à Lei Orgânica. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 05/2017, dos vereadores Alan João Orlando, Alessandro Rossi Bertazzi, Francisco Donizete Pereira, Gideon dos Santos, Gustavo Braga, Ismael Miguel da Silva, Marcelo Zanin e Sérgio Rodrigo de Oliveira, que dispõe sobre a alteração na Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. À Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei. Projeto de lei número 10/2017, do vereador Miguel Brajone Lima Coelho, que institui o Diário Oficial Eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Porto Ferreira e dá outras providências às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Requerimentos. Requerimento número 497/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo, tendo em vista o início do período chuvoso, informações se existe uma programação para a limpeza das ruas, terrenos baldios e desentupimento de bueiros em toda a cidade e principalmente em pontos alagadiços. Com essas ações estaremos evitando enchentes, transbordamentos, alguns incidentes e acidentes, bem como estaremos também fazendo um trabalho de prevenção contra a dengue e outras anomalias. Plenário Sirignato, 19 de outubro de 2017, Renato Pires da Rosa, vereador. O requerimento 497 está em discussão. Com a palavra o autor da matéria, vereador Renato Pires da Rosa. Senhor Presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, dado o início do período chuvoso, eu fiz esse requerimento porque em breve começam as chuvas e sempre que começa vem aquelas chuvas fortes, aquelas tempestades, e então nós não podemos estar desprevenidos. Por isso que eu estou cobrando aqui do Executivo uma atenção nesse sentido, se já existe uma programação, se já está previsto um trabalho preventivo para desentupir os bueiros, limpeza das ruas, os terrenos baldios, nas ruas propensas a alagamentos, nos bairros mais alagadiços da cidade, se já existe alguma programação, e é por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Muito obrigado. A matéria continua em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 498/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira, solicitando ao mesmo as seguintes informações. Número 1. Referente ao banheiro masculino da rodoviária, há a possibilidade ou algum planejamento no sentido de aumentar a quantidade de vasos sanitários? Favor encaminhar informações acerca do assunto. Justificativa. Muitas pessoas que se utilizam daquele banheiro, principalmente motoristas, têm reclamado que muitas vezes enfrentam muita fila para conseguir utilizá-lo. Desta feita, encaminho tal demanda por uma melhor infraestrutura para melhor atender as pessoas que buscam o serviço da rodoviária. Plenário Sirignato, 19 de outubro de 2017, Antônio Carlos Correia, vereador. O requerimento 498, que solicita à Agência Reguladora informações sobre a possibilidade de melhoria na infraestrutura do banheiro masculino da rodoviária, está em discussão. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Antônio Carlos Correia. Senhor Presidente, senhores vereadores e a todos aqueles que nos ouvem pelos meios de comunicação. Na verdade, não é só o banheiro que necessita, né, de uma melhoria na nossa rodoviária. A nossa rodoviária é a primeira entrada, né, na verdade, é a primeira vista das pessoas que entram em Porto Ferreira. Então, é necessário ali uma limpeza, uma reforma, enfim. Até mesmo, senhor presidente, é um sonho ferreirense a mudança do lugar da rodoviária, né? Levar lá para a beira da pista, alguma coisa nesse sentido. Do mais, uma boa noite.
continua em discussão. Com a palavra o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham pelos meios de comunicação e que se fazem presentes. Muito pertinente o requerimento, vereador Toninho, uma reclamação que eu venho recebendo também de alguns munícipes da cidade. Inclusive, o que acontece? Na última semana eu recebi uma visita na minha casa e esse cara chegou de ônibus e fui atendê-lo e falou para mim, a rodoviária de Porto Ferreira precisa de uma melhoria, sem dúvida nenhuma. Queria aproveitar também e falar para o Maquininha que alguém em torno lá da rodoviária, eu não sei quem que é, vem colocando pelanca para os cachorros que ficam ali naquela localidade. E nesse dia que esse amigo chegou, tinha até urubu lá nas localidades ali do ponto de táxi. Os caras vão pegando essas pelancas de resto de açougue, jogando, com esse calorão, começa a criar um mau cheiro. Então, até urubu tinha lá na Praça da Rodoviária. Então, pediam atenção por parte da agência reguladora, mesmo porque é ela que é responsável pela fiscalização desse órgão, e também reiterar também, o vereador Toninho, a questão de banheiros públicos no nosso município. Recentemente, o vereador Marcelo Zelim veio aqui, através de um requerimento, solicitando uma melhoria nos atendimentos dos banheiros lá na Praça do Pascoal Salzano. Recentemente foi procurado por um munícipe também, dizendo que os banheiros ao lado do Paço Municipal também estão com situações precárias, e agora a gente está vendo se a gente consegue, junto com a Maquininha, com o chefe do gabinete lá, o Fábio Castelhano, a regularização também do banheiro da Praça da Rodoviária, que é uma demanda antiga do pessoal dos lanches lá. Então, a Prefeitura Municipal, ou seja, através da agência reguladora, que pode estar resolvendo esse problema relacionado específico à rodoviária, mas a Prefeitura Municipal precisa tomar uma providência em relação aos banheiros públicos do nosso município. Estão em situações precárias e a população merece coisa boa. O requerimento continua em discussão. Em votação, a propositura foi aprovada por unanimidade. Requerimento número 499/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar informações de como está o projeto para a construção de uma creche na área que a Prefeitura de Porto Ferreira adquiriu da Sociedade Esportiva Palmeirinha, na Vila Maria. Número 1. Como está atualmente esse projeto e qual o motivo desta paralisação? Número 2. Os valores para a compra do terreno foram pagos corretamente à Sociedade Esportiva Palmeirinha? Justificativa. A aquisição desta área adquirida foi feita no governo da então prefeita Renata Braga, junto à Sociedade Esportiva Palmeirinha, com uma área de 2.420 metros quadrados. Foi comprado pelo município pelo valor de R$920 mil para a construção de uma creche no valor de R$1,5 milhão, com recursos do governo do Estado de São Paulo. Um investimento como esse não pode simplesmente ficar parado. Plenário Ciro Ignacio, 19 de outubro de 2017, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento número 499, que solicita informações sobre o projeto para a construção de uma creche na área que a Prefeitura de Porto Ferreira adquiriu da Sociedade Esportiva Palmeirinha, está em discussão. Com a palavra o autor da matéria, vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, público presente, Paulo, programa Abordagem Regional, Comunidade FM, que leva aí a todos os ouvintes as informações do nosso legislativo. Muito se cobra dos vereadores, em redes sociais, em outros lugares, todos, também da gente fazer a parte da fiscalização. Muitas vezes você olha numa rede social, tem um buraco ali, a culpa é do vereador, não é Poder Executivo. Ah, mas o vereador tem que cobrar. O máximo que você pode fazer um requerimento, não é essa a questão do vereador. Quem executa é o Poder Executivo. O Poder Legislativo é diferente, falo sempre. Já nessa questão da compra do terreno, a Prefeitura pagou, pedi informações se foi pago certinho, se está devendo alguma coisa ou não, R$920 mil para a construção de uma creche. Tá? Hoje não tem essa creche lá, eu quero saber o motivo por quê.
Ou simplesmente nós vamos pegar 920 mil reais, jogar no lixo e vamos deixar esse projeto? Não é assim que trabalha uma pessoa pública. Eu acho que a cobrança tem que ser feita na hora certa, em cima de dados reais, de fatos reais. R$1 milhão não é um dinheirinho para você jogar fora e deixar a Vila Maria lá, o Palmeirinha, o que for, porque se foi vendido a Sociedade Esportiva Palmeirinha para pagar impostos, isso, não tem problema nenhum, é uma sociedade particular, problema deles, eles administram da forma que eles têm que administrar. Tenho certeza, muito bem administrada, numa época difícil que nós estamos. Agora, recurso pago, 920 mil reais, para a construção de uma creche, que não existe a creche neste local, no mínimo é uma questão de indagação. Então, eu pedi informações para como é que está esse projeto, por que não construiu a creche, se foi pago direitinho os valores, e assim que chegar a resposta aqui, eu torno público a todos os moradores de Porto Ferreira. A propositura continua em discussão. Usará da palavra o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, muito oportuno a situação relacionada à compra do terreno. Eu me lembro que na gestão passada, quando foi adquirido esse terreno por parte da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, havia necessidade de se tirar aquelas crianças da creche da Vila Maria. No entanto, o que acontece? A creche ela foi desativada e hoje as crianças que ocupavam a creche na Vila Maria estão ocupando a creche no Lagoa Serena. Eu me recordo que, na época, o governo do Estado de São Paulo havia assinado 2 convênios de construção de creches, tendo em vista a fila de espera relacionada às creches. Então, o mesmo modelo de creche que foi feito no Lagoa Serena, nas proximidades ali da Associação dos Aposentados e Pensionistas, seria feito também por parte do governo do Estado de São Paulo, nas localidades lá da Sociedade Esportiva Palmeirinha. Eu não sei qual é o motivo, o vereador Gustavo, mas se encerrou a possibilidade, o governo do Estado fechou a torneira em relação à realização da criação dessa creche. Mas eu acho importante a aquisição, não estou aqui discutindo valores, mas que a Vila Maria, região do Santa Marta e toda aquela localidade, Vila Nova, Vila Daniel, precisa, sim, de uma creche. Essa área da cidade ela está descoberta em relação à creche. Então, Vila Daniel, aquelas localidades ali da Vila Maria, do Jardim Santa Marta, lá atrás. Então, o que acontece? Está descoberta. A creche mais próxima que nós temos nessa localidade é a crechinha aqui do Salzano, aqui, nas mediações da rotatória, ao lado do postão de saúde, da Secretaria de Saúde. Então, o que acontece? A necessidade, sim, da compra de um terreno nessas localidades, para, assim, então, fazer uma nova creche para poder suprir as demandas de creche, que, infelizmente, aqui em Porto Ferreira, a fila é muito extensa. O requerimento continua em discussão. Usará da palavra o vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham pelo veículo de comunicação. A respeito, quero parabenizar o vereador pelo requerimento, vamos subscrever também, mas há uma semana eu e o vereador Marcelo Zanin entramos no mérito desse assunto, preocupado com esse terreno na Vila Maria, que sim é pertencente hoje à Prefeitura de Porto Ferreira, e a construção dessa creche que ainda não saiu. É uma preocupação muito grande, embora muitos falaram que está descoberto, o Dentinho falou que está descoberto aquela área da cidade, sim, mas não é só aquela área que está descoberta, é o município inteiro que está necessitando de vagas. Quantos trabalhadores precisam de uma vaga para o seu filho e não conseguem? Quando vão atrás do Departamento de Educação, vai atrás da sua vaga e chega lá, infelizmente, o número de vagas é muito pouco por ano. É uma grande preocupação. No início do nosso mandato, quantos requerimentos, quantas indicações entraram nessa casa, solicitando vagas para as crianças, e não tinham. Mas hoje, eu vereador Marcelo,
reunimos, não hoje, essa semana, com alguns moradores. Estamos também indo atrás para ver o que aconteceu com a construção dessa creche, para estar investigando e ver se traz esse benefício para a população de Vila Maria, que merece mais vagas para seus filhos que estarem ali. Pois sabemos que o maior centro de emprego em Porto Ferreira é aquela região, Vila Maria e Santa Marta. Muito obrigado. A matéria continua em discussão. Senhores vereadores, eu acho muito oportuna a matéria do vereador Gustavo Braga. Estou subscrevendo o requerimento pelo fato da demanda no município que afeta a todos os vereadores, como o vereador Gideon manifestou, no sentido de conseguir essas vagas em creche para crianças. E a prefeitura, de fato, adquiriu aquele imóvel e, numa pressa, a votação não teve tempo de discussão, o vereador deve se lembrar, porque passou aqui pela Casa de Leis, foi uma questão de um mês, a decisão do Poder Legislativo em votar a aprovação da compra daquele imóvel com a promessa de construção de uma creche. Em um mês. E aquilo tramitou, aconteceu, o Poder Legislativo autorizou o investimento de quase R$1 milhão, como o vereador Gustavo manifestou, e hoje nós não vemos a creche, nós vemos um terreno. Então, que é bom exemplos como esses, porque às vezes nós somos surpreendidos pelo questionamento, ora, a matéria entrou rapidamente, tramitou, não houve prazo. Há necessidades e necessidades. E a preocupação naquele momento de todos os vereadores incidia sobre a falta de vaga em creche. E todos resolveram abdicar de seus pensamentos e de suas políticas pessoais para unir o pensamento em prol das crianças. Infelizmente, não aconteceu. O requerimento está em votação. A matéria foi aprovada por unanimidade. Requerimento número 500/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira, no sentido de solicitar à BRK Ambiental que no momento dos funcionários fazerem as leituras do consumo de água nos relógios de hidrômetros, os mesmos fechem as portas e ou tampas das caixas de proteção dos referidos hidrômetros. Plenário Ciro Ignacio, 19 de outubro de 2017, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento 500, que solicita à agência reguladora que no momento em que os funcionários da BRK Ambiental fizerem as leituras do consumo de água nos relógios de hidrômetros, que os mesmos fechem as portas e ou tampas das caixas de proteção dos referidos hidrômetros, está em discussão. E com a palavra o autor da matéria, vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, público presente, uma questãozinha pequena, até talvez alguns leituristas vão ficar bravos, né? Mas da mesma forma que você encontra uma tampa fechada, um portão fechado, uma casa fechada, se você entrar, você deveria também fechar o portão, encostar a sua porta. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que veio fazer essa reclamação para mim disse que trabalha o dia inteiro e a sua casa fica fechada. E que a tampa da água dá acesso e vista à casa. E quando abre a tampa, fica ali exposto, muitas vezes a pessoa começa a olhar para dentro da casa. Então a pessoa que me pediu falou, Gustavo, os leituristas abrem, fazem leitura, eles não podem fechar essa tampa, sabe? Eles não podem fechar a tampinha, fica tudo escancarada, e foi um pedido de um morador que uma vizinha presenciou uma pessoa observando pela essa tampa depois que estava aberta. Lógico, se a pessoa quisesse abrir a tampa para olhar, poderia, mas quando vê escancarado, vê aberto, é mais fácil. Por que você fecha um portão da sua casa, mesmo sem cadeado de vez em quando? Então, é apenas uma sugestão, para falar a verdade, seria mais uma indicação, senhor presidente, mas como é para a agência reguladora, nós não podemos fazer indicação, então eu transformei em requerimento devido a esse motivo. O requerimento 500 continua em discussão. Em votação. A matéria foi aprovada por unanimidade. Senhores vereadores, o requerimento número 501
solicita que seja constado em ata de nossos trabalhos votos de pesar pelo falecimento do senhor Reinaldo Aparecido Gomes. Está assinado pelos vereadores Marcelo Ozelim e Gideon dos Santos. Tal requerimento recebe despacho favorável da mesa. Moção de aplauso. Número 10/2017, do vereador Alessandro Rossi Bertazzi, parabenizando os senhores Tiago Tadeu Sevilha e Luiz Fernando Bonelli pelo envolvimento nos trabalhos pelo reconhecimento e concessão do título de capital nacional da cerâmica artística e da decoração para o município de Porto Ferreira, para a ordem do dia da próxima sessão. Número 11/2017, do vereador Gustavo Braga, parabenizando o senhor prefeito Rômulo Luiz de Lima Ripa e a todos que se empenharam para que fosse conferido o título de Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração ao município de Porto Ferreira, para a ordem do dia da próxima sessão. Número 12/2017, do vereador Gustavo Braga, parabenizando o ferreirense Alcino da Costa Leme por ser o vencedor do Prêmio CAPES 2017 na tese de doutorado de fisioterapia, para a ordem do dia da próxima sessão. Indicações. Indicação número 723, 2017, do vereador Francisco Donizete Pereira, sugerindo buscar parceria com a iniciativa privada no sentido de viabilizar a manutenção de ambulâncias da rede pública municipal que se encontram sem condições de uso. Número 724, do vereador Marcelo Ozelim, sugerindo corte de grama, bem como uma ampla limpeza no projeto do Jardim Alto do Serra d'Água. Número 725, do vereador Marcelo Ozelim, sugerindo o corte de grama, bem como uma ampla limpeza na UBS do Jardim Alto do Serra d'Água. Número 726, do vereador Renato Pires da Rosa, sugerindo intervenção para que o ônibus do transporte público, que faz a linha passando pelo bairro Parque Residencial José Gomes, transite por lá todos os horários das demais linhas e não somente em horários principais. Número 727, do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, sugerindo a instalação de redutor de velocidade na rua Valentim Fratini, de frente ao número 400, no Jardim Recreio. Número 728, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo a execução de ampla limpeza na rua 19 de outubro, na Vila Daniel, na quadra entre a Avenida Dr. José Ferreira de Azambuja e a Rua Davi Zadra. Número 729, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo a execução de ampla limpeza na Avenida Dr. José Ferreira de Azambuja, altura do número 927, na Vila Daniel. Palavra livre inicial. Não havendo nenhum vereador inscrito para uso da palavra livre inicial, solicito aos senhores vereadores a dispensa do intervalo regimental para entrarmos à ordem do dia. Havendo consentimento quanto à dispensa, entramos para a ordem do dia, contudo, nada há para deliberação. Desta feita, dou por encerrada a ordem do dia e já entramos na palavra livre final. Inscrito previamente o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Já localizo, Sérgio. Aqui. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria aqui, então, de estar parabenizando Nelson Marquiselli, viu, Gustavo? Deputado federal, pela conquista aí dos R$250 mil, o asfalto lá da Antônio Justiniano, obra importante de acesso para os bairros José Gomes, Porto Seguro, Santa Luzia, agora Bairro Novo, Jardim dos Ipês, a necessidade e a importância daquele acesso para os moradores daquela região que não tinham, então, um acesso por asfalto, hoje tem. No ano de 2014, nós corremos atrás da elaboração desse projeto, e aí no ano passado, tanto eu como o vereador Gustavo,
atrás dos nossos deputados, conseguimos levantar um total de R$750 mil em emendas parlamentares. Foi um total de R$250 mil ali nas mediações da Cargill, Avenida Rodolfo Street, mais R$250 mil ali de frente à Cerâmica Bonadia, Móveis Bonadia, Cerâmica Bonelli, as mediações da Vila Sibila, e R$250 mil do deputado Nelson Marquiselli, lá no Antônio Justiniano. Então é assim que a coisa tem que funcionar redondo. Nós estamos chegando próximo às eleições e a gente tem que dar ênfase aos deputados que vêm trabalhando então para a cidade de Porto Ferreira. Então quero parabenizar aqui o deputado Nelson Marquiselli, também deixar um abraço também ao deputado Vanderlei Macris, que conseguiu os R$500 mil também para o asfalto lá da Rodolfo Street. Gostaria de estar parabenizando também o deputado Vanderlei Macris. Está sendo agora feito, eu acompanhei o Jornal do Porto, através de um membro lá da Secretaria de Cultura, me informou a respeito da licitação da segunda etapa da compra dos instrumentos da banda municipal, que vai ser usado nas aulas lá das crianças que fazem parte da escola de música, lá no anfiteatro municipal. Então fica aqui meu muito obrigado também a todas as pessoas que se empenharam. Isso daí começou a ocorrer lá no ano de 2012, 2013, e conseguimos tornar uma realidade, totalizando então são R$100 mil para a compra de instrumentos. E hoje pela manhã eu estive fazendo uma visita em São Carlos, lá no Centro de Hemodiálise em São Carlos, onde eu fiz meu tratamento lá durante 2 anos e meio, por conta do problema renal crônico que eu tive, e deparei lá com vários ferreirenses. Sou velho conhecido, fui lá rever os amigos, enfermeiros, médicos, funcionários lá daquele hospital, daquele departamento, e me deparei lá com uma situação que, de uma certa forma, acaba até comovendo a gente. Como eu passei por isso, então a gente tem que dar ênfase. Como o Hospital Dona Balbina hoje também já tem essa UTI que era necessária para, então, se criar um centro de hemodiálise aqui em Porto Ferreira, então aquilo que era difícil, outro também não está tão distante. Hoje nós somos em torno de 60, somos porque eu ainda sou renal crônico, então me incluo. São quase 60 pessoas que dependem hoje desse tratamento de hemodiálise, que fazem, tanto na cidade de São Carlos, como na cidade de Ribeirão Preto. E o que acontece? É uma coisa que lá na frente vai ter que ser necessidade. Como foi o dia a construção de um CTI, como foi prioridade um dia a construção da maternidade, agora da UTI tão sonhada. Então, futuramente, nós temos que olhar com carinho e resolver esse problema relacionado aos doentes renais crônicos que precisam, então, do centro de hemodiálise e que vão se locomovendo longe daqui da cidade. É um sofrimento tremendo. Do demais, gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje a sessão ela foi breve, diferente daquilo que vem acontecendo, mas agradecer a todos vocês pela atenção. Uma boa semana a todos. Inscrito previamente o vereador Marcelo Ozelin. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, pelos meios de comunicação e aqui na Câmara. Primeiramente, gostaria de começar a minha fala fazendo agradecimentos. Foi iniciado aí na Ransbera ontem, hoje, o Sarjetão, que foi também uma indicação minha, em vários locais na cidade que estão precisando aí, ocasionando acidentes e quebras de muitos veículos. Gostaria de agradecer a Secretaria do Almoxerifado, do pessoal do Departamento de Obras, agradecer o empenho de todos os funcionários que vêm se dedicando ao máximo, às vezes mesmo sem recurso, estão conseguindo executar esses trabalhos. Gostaria de agradecer também a Secretaria, a Seção de Mobilidade Urbana, que vem fazendo aí várias trocas de placas, sinalizações pela cidade. A gente entende também a dificuldade da seção, mas gostaria de deixar um alerta. Na Erlindo Salzano aconteceu um acidente muito grave a semana passada, e fomos verificar o que realmente teria acontecido naquela região. Placas de sinalização foram furtadas, ou seja,
circulando pela cidade, até mesmo em várias portas de ranchos, você vê placas de sinalização de trânsito. Correto? Isso. Se você encontra dentro da sua casa, no quarto do seu filho adolescente, uma placa de trânsito, alguma coisa está errada. Ninguém deu essa placa de trânsito para ele, né? Então, eu acho que está na hora de botar a mão na consciência e ver que isso está atrapalhando e prejudicando muita gente. Vamos se atentar a essas coisas. É crime o que estão fazendo. Gostaria de falar também a respeito de uma resposta que recebi também da seção de mobilidade urbana, onde eu fiz um requerimento solicitando estudos na área do Santa Rosa 1 e 2 de sentidos de direção. Na resposta, resumidamente aqui, veio que a seção não tem recursos financeiros para fazer esses estudos e fazer o sentido de mão de direção naquela região. E no meu requerimento eu citei que vários moradores teriam me procurado devido à grande demanda ali, vários acidentes esses que são de conhecimentos de muitos aqui. O presidente Miguel já teve reclamações daquelas ruas, Santa Rosa 1, Santa Rosa 2, e aqui diz que prévio a um levantamento que a seção fez, de janeiro de 2017 a setembro de 2017, apenas um acidente foi registrado. Quer dizer, tem que morrer para começar a se mexer, para começar a tentar colocar a coisa em ordem. Tem que morrer. Eu presenciei vários acidentes naquele local. Eu presenciei, ninguém veio me falar até então. Depois, vários moradores vieram me procurar. E aqui consta que não tem boletim de ocorrência. Quer dizer, se o acidente é de pequena proporção e a pessoa não quer fazer o boletim de ocorrência, vai ficar daquela forma para o resto da vida, até atropelar alguém e acontecer coisa pior. Então, queria pedir para o Maquininha, para que, se pudesse, Maquininha, entrar em contato ali na sessão e pedir para que, pelo menos, aí, tenha um pouquinho mais de boa vontade em tentar, pelo menos, resolver aquele problema. Se não dá para fazer, pelo menos, as sinalizações corretas ali. Se fizer a mão de direção no Santa Rosa 1, eu moro no meio do quarteirão de uma dessas ruas. Ou seja, eu só vou ter um caminho, né? Poderia estar aqui falando que estou querendo aí me beneficiar, porque é a rua da minha casa, mas muita coisa vem acontecendo ali, e às vezes não é acidentes de grande proporção, por isso que a pessoa acaba não fazendo boletim de ocorrência. Mas já vi retrovisores de carros serem arrancados, a rua é muito pequena, é carro parando dos dois lados, subindo e voltando, não tem mais condições. Temos que fazer alguma coisa. Gostaria de pedir para o Maquininha que levasse essa reivindicação minha e dos moradores daquela região. Temos um supermercado de grande porte naquela região e que aumenta ainda mais o fluxo de carros e pedestres ali. E antes que aconteça alguma coisa pior, que alguém faça alguma coisa. Gostaria de desejar uma boa semana a todos, uma boa noite. Inscrito previamente o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, pessoal que nos acompanha até esse momento, de novo saudar os ex-vereadores Eduz e Osmar Motos prestigiando a nossa sessão, já fizeram parte do Legislativo de Porto Ferreira, também meu companheiro, filiado do meu partido, DJ Negão, assim como Efraim, Diego, pessoas que sempre participam de redes sociais, sempre estão cobrando a municipalidade, Regis também, as meninas aqui,
todos vocês aqui. Boa noite, tá? Dentinho, sobre Antônio Justiniano, foi uma grata notícia. Inclusive, ontem já estavam publicando bravo porque tinham parado as obras. Não é. Existem etapas a serem feitas. Ainda eu coloquei a foto, tirei hoje. Ali, quando eu levei o deputado Marcheselli, o senhor presidente, há uns 20 dias atrás, o deputado olhou aquela rua e falou, mas Gustavo, o Osmar sabe disso, não tem ninguém nessa rua, vai fazer o asfalto. Vem aqui, deputado. Levei ele até ali, Dentinho, no Santa Luzia, no Porto Seguro, no Zé Gomes, mostrei a escola do SESI. Ele falou, o quê? Mas não tem asfalto para chegar nessa região? Eu falei, não. Mas como que vocês deixaram isso? Eu falei, não, eu não era nada. Como que vocês deixaram isso? De fato, como que nós deixamos isso? Como deixamos crescer tantas cidades sem estrutura? Sabe? Como nós deixamos crescer nossa Porto Ferreira sem mobilidade urbana? Quando eu falo do Minhocão ser interditado para uma reforma, o que vai acontecer com o resto daquela região? Quando fala que a ponte tem que ficar aqui, a ponte tem que ficar lá, né, Dentinho? Lá era a quarta ponte, a terceira ponte já teria que estar aqui no Lagoa Serena, aqui embaixo. Até uma questão de mobilidade mesmo, porque quem está, Batrol, Polo Cerâmico, Margírios, empresas daqui, não precisa ir até lá para vir para essa região, já vai caindo. Tá? Marcelo foi muito bem quando falou de um local específico do trânsito. Eu vou chamar a atenção, vou fazer mais um alerta para as nossas autoridades, juntamente com o Legislativo, com essa casa, com autoridades policiais, pessoas do trânsito de Porto Ferreira, para que a gente comece a pensar tirar uma seção de trânsito e transformar em departamento de trânsito. Nós temos pontos que não têm mais condições. Aquela final da Rodolfo Streit, perto do Posto Independência, rotatória da José Ferreira de Azambuja, aqui embaixo no nosso semáforo, entrada de Águas Claras e Anésia, a Sá de Taiar, ali do condomínio novo, ou da rua João Colucci, até a entrada do Independência, estrada do Clube de Campo, ali perto da SER, quando entra, quando sai. Nós não temos mais condições de ficar aguentando isso. São acidentes e mais acidentes. Eu tive uma reunião, eu fui entregar uma moção de aplauso lá na Polícia Militar, e aí aproveitei uma reunião com todos os policiais militares. Eu falei, quanto tempo que vocês, policiais militares, perdem fazendo ocorrência de trânsito? É só olhar, ver o quanto que tem, a incidência que tem nos locais, para poder ir. Eu estou falando em geral, eu estou falando fazer uma faixa de pedestre, eu estou falando pintar uma lombada, fazer uma lombada aqui, arrumar, adequar. Nós precisamos urgente tomar conta disso. Não estou falando prefeito, estou falando todos. Me incluo nisso. Tá? Nós precisamos fazer alguma coisa para o trânsito de Porto Ferreira. Esses dias alguém falou assim, Porto Ferreira é uma Hortolândia, uma Campinas, um diminutivo, porque aquele trânsito é uma loucura. Diferente de uma cidade como Ribeirão, que você tem acesso, que você sai com grandes avenidas rotatórias que flui o tráfego. E nós temos, por exemplo, o que fazer aqui em Porto Ferreira. Então eu peço, nós precisamos urgente tomar conta do trânsito de Porto Ferreira, nós, autoridades. Também relativo à questão de som, aí já é uma questão de educação, moradores das imediações da José Ferreira de Azambuja continua perturbado com o alto som de madrugada ali, que não deixa aqueles pessoais, principalmente o pessoal da terceira idade, dormir sossegado. Existe uma lei de volume de som. Também você está fazendo, né, presidente? O senhor está fazendo alguma coisa nesse sentido. Precisamos, sim, chamar atenção. Quando o Dente falou do Nelson Marcheselli, assim como o Macris, assim como o Lobe, assim como outros também que conseguem recursos para Porto Ferreira, Carlos Sampaio, Baleia, tantos outros. Posso estar esquecendo algum nome, desculpa aqui. Você também tem Guilherme Pussi, tem outros deputados também. Precisamos sim, gente. No dia da eleição de 2014, um policial militar, na frente da escola, me chamou a atenção. Gustavo, por que vocês, políticos, fazem essa nojeira no chão, cheio de papel? O famoso santinho, né? Infelizmente, olha a minha resposta para ele, gente. Olha para baixo. Ele olhou para baixo, o povo, no dia da eleição, procurando papel na rua para ver quem vai votar. É assim que nós queremos mudar o país? Não é. Não é.
Então, nós temos que fazer a nossa parte. Eu, povo, eu, eleitor, nós, eleitores, e nós temos que fazer isso. Então, nós, vereadores, que fomos eleitos pelo povo, teve um voto de confiança de uma grande parcela da população de Porto Ferreira, nós temos que fazer uma campanha de conscientização para não acontecer essa baderna igual está. E temos que olhar quem é que trabalha para a nossa cidade. Não adianta, porque aquele lá é bonzinho, aquele lá votou contra aquele projeto, votou a favor daquele projeto. Ótimo, faz parte. Mas vamos ver também o nosso benefício. Como hoje, recebendo a ligação do Ederli, do Anselmo do hospital, pedindo se eu conseguia colocar pelo menos 100 mil da emenda esse ano, que agora em novembro eu faço a reserva, porque os deputados fazem a reserva nos ministérios, não a emenda individual ainda, que a emenda individual vira a partir de março mais ou menos, mas ele tem que fazer a reserva no ministério de quanto ele vai pegar. Então, acabei de ligar para o Rômulo, 250 mil, vou mandar para a infraestrutura urbana e 100 mil para o Hospital Dona Balbina. Igual do ano passado. 250 mil, do ano passado, em novembro, que virou emenda esse ano, para recapeamento do Cristo Redentor. Foi empenhada a verba. Com certeza, janeiro ou fevereiro está depositado na conta da Prefeitura para recapear as ruas do Cristo Redentor. Consegui com o Marqueselli. Como eu consegui hoje a resposta, estou terminando, presidente, do deputado estadual Campos Machado, tentando interceder junto ao DR para, mais uma vez, conseguir arrumar a nossa vicinal Luiz Pizeta, porque não tem galeria, é difícil, de vez em quando não tem sinalização, muita gente usa Porto Ferreira Santa Rita Porto Ferreira, até por motivo de trabalho, essa vicinal, tá? Como eu consegui com o Campos Machado, algum tempo atrás, os veículos da Receita Federal que foram apreendidos já estão aqui na Prefeitura, e como hoje o prefeito aproveitou que eu estava junto, visitando as obras do asfalto da Antônio Justiniano, e falou para mim que ele pediu o ofício para o deputado Campos Machado para interceder ao FID, que é o Fundo de Interesses Difuso, para conseguir uma verba para arrumar uma praça em Porto Ferreira. Então, criticar, eu vou criticar sim, vou chamar a atenção das nossas autoridades, mas do jeito que eu chamei agora, do trânsito, do jeito que eu fiz o requerimento perguntando da creche. E olha, Dentinho, não estou falando de Renata, não estou falando de Maurício, não estou falando de Rômulo, eu estou falando de Porto Ferreira. Tá? Uma vez perguntaram para mim, você é oposição ou situação? Eu sou vereador. Igual a semana passada, chamando a atenção no site da Prefeitura. Continua desatualizado. E já falei na frente do Rômulo e na frente do assessor de imprensa. É para ficar desse jeito? Tira do ar. Para que ficar com o site desatualizado na Prefeitura? Então, se é para chamar atenção, nós vamos chamar atenção. Igual a questão Sudminuce, que por mais que não é uma questão de vereador, não é, a opinião do vereador também vale. Na minha opinião, foi feita de forma errada. Tá? Então, eu quero deixar bem claro que a nossa posição é essa. Nós estamos aqui para cobrar. Mas nós estamos aqui, mais que cobrar, eu, por exemplo, estou aqui para ajudar. Então, no que é melhor para a minha cidade, eu vou tentar fazer. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. E antes de terminar, os corintianos e palmeirenses, o São Paulo não vai cair, viu? Boa noite. Inscrito o vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha pelos veículos de comunicação, é muito oportuna a sua fala, vereador Gustavo. Esses dias eu fui abordado na rua, eu digo a sua fala no que você disse a respeito dos santinhos nas ruas. Foram 45 dias de campanha, né? 45 dias de candidatos enviando material nas casas, colocando nas redes sociais, agora mais um veículo de comunicação, né? Ou seja, existe mais uma possibilidade de você saber quais são as opiniões, quais são as ideias, e o número de pessoas que eu vi no dia da eleição, pegando o santinho no chão, era lamentável. É desanimador isso. Você imaginar que você ficou 45 dias levando as suas ideias, né, divagando todo o seu pensamento a respeito do município, e aí chega na hora, a pessoa não se preocupou nem no sábado, aí atrás de alguma opinião, de alguma ideia para a cidade, para o seu bairro, para a sua rua, e aí vai e pega papel no chão. E você sabe melhor do que eu, o ano que vem vai ser pior ainda, porque para deputado, nem pensam quem quer federal, estadual, senador, governador, eles vão preocupados com o presidente da República. Então, assim, é muito difícil, a gente acompanha que sempre acaba tendo um voto consciente, né?
é desanimador ver isso. Eu, pelo menos, todas as vezes que eu votei, eu vi em quem eu ia votar e por que eu ia votar. Então, eu acompanho até hoje os candidatos que eu votei em 2014, deputado, acompanho o trabalho até hoje. Tirando o estadual, que não foi o que eu votei, mas os outros, enfim, é difícil. Né? Em relação também... Então, esses dias eu fui parado na rua, vereador Gustavo, e uma moradora estava me indagando a respeito de algumas situações que são atribuições exclusivamente do executivo. E eu tentei explicar isso daí a ela. E ela me disse assim, vereador, então para que serve aqueles vereadores? Fecha aquilo lá. Então para que serve, ô Gustavo, o médico, se ele não pode tirar alguém da cadeia? Fecha o curso de medicina, para que serve? Para que serve o juiz, se ele também não pode assaltar a rua da minha casa? Fecha o poder judiciário. Então, se você for agir assim, dessa forma tão radical e ignorante, eu estava explicando a nossa função, eu estava explicando quais são, quais são as nossas limitações, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E simplesmente eu recebi essa resposta. Fecha a Câmara Municipal, para que serve? Então, é difícil. Se a gente for agir então dessa forma, vamos fechar consultório médico, porque o médico não pode vir aqui na porta da minha casa assaltar a rua. Vamos fechar o consultório também, para que serve? Então não é assim. Né? Cada um tem a sua função dentro de uma sociedade. Sociedade é assim. É composta por peças, por ferramentas. E todas elas são importantes. Então você ouve esse tipo de comentário e você acaba ficando bem desanimado, tá? Eu vou ser bem sincero com o senhor. Acaba ficando bem desanimado da vida pública, infelizmente. A respeito também da questão que você falou do trânsito, vereador Marcelo. Eu recebi já algumas demandas de alguns moradores do Centenário 2, que inclusive o vereador Kiko já indagou algumas situações aqui. Tem uma rua no Centenário 2, vereador, que eu inclusive fui passar de carro para ver realmente a realidade. Como a gente sabe, nos bairros as crianças elas ficam para fora de casa, certo? Nos bairros as crianças ficam brincando com o vizinho, com o outro que mora na frente. E nessa rua, como ela é uma descida, os carros passam a milhão, moto, e é cheio de criança, bem pequena. Então assim, nós vamos esperar o quê? Passar um carro por cima de uma criança? Eu já fiz a indicação aqui, o vereador Kiko já fez de outras ruas do mesmo bairro, e nós não fomos atendidos ainda. Então assim, é preocupante isso daí, porque como o próprio prefeito já disse, lá no Vladimir Salzano, eu e o vereador Gideon estávamos lá na revitalização da escola. Não é uma demanda da cabeça nossa, não é um luxo da cabeça do vereador Kiko ou da minha cabeça, não é. Alguém pediu, algum morador pediu, algum morador reivindicou isso daí. Então não é luxo, não é uma ideia, estou lá na minha casa, imaginei, vamos fazer uma lombada na rua X. Não é isso, não é invenção nossa. Então a população está pedindo essa situação. E ainda não foi colocada a lombada lá e nem nas que o senhor pediu, vereador Kiko. Então nós vamos esperar, infelizmente, acontecer alguma coisa nessa rua. Eu estive lá na sexta-feira, vereador, passei pela rua de carro e é realmente preocupante. Pode acontecer alguma coisa ali, porque o tanto de crianças que tem na rua é realmente perigoso. Né? Então os moradores ali pararam, me indagaram e até agora não foi solucionada essa situação. Então nós estamos elencando algumas situações de trânsito, não só nessa sessão, como em outras sessões, e nós queremos que o município, como está crescendo, ele é localizado estrategicamente para o crescimento populacional. Se a gente não pensar em algumas vias, ampliar a questão do trânsito aqui, ou seja, a questão do serviço público no trânsito, que hoje é uma sessão, nós temos que ampliar essa situação, porque aí nós não vamos ter uma cidade mal organizada, mal estruturada. Então nós temos que pensar lá na frente, não só agora. Por isso que eu gostei muito das falas dos vereadores que me antecederam, quanto à questão de trânsito, de mobilização urbana. Quero parabenizar também a cidadã Thaisa Oliveira, agradecer ao prefeito Rômulo Ripa, que atendeu uma situação lá no Pascoal Salzano, que foi realizada no último sábado, uma festa, uma festividade para as crianças ali da comunidade. Achei muito interessante, onde os moradores contribuíram, alguns empresários também contribuíram, para que fosse feito de forma gratuita uma festividade para aquela comunidade. Então, parabéns a Thaís e parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Quero parabenizar também a Secretaria de Cultura, que realizou a segunda mostra de teatro José Augusto Tenan, um anteprojeto de lei de minha autoria, que agora oficializa a questão, né, de eventos para voltados a áreas de teatro, e vou aqui parabenizar alguns envolvidos também, além dos funcionários todos da Secretaria, Prefeitura Municipal, parabenizar o Grupo Galhofas, da cidade de Descalvado, que apresentou o espetáculo Cadê o Pássaro, que estava aqui, a oficina também ministrada no sábado pelo Fábio Pimenta,
com o tema Aprendendo Teatro com os desenhos animados. A mostra apresentada pelos alunos da Casa da Cultura, os alunos da professora Natália, meus parabéns. Parabenizar também o grupo Spelunca, da cidade de São Carlos, que apresentou a peça A Greve do Sexo, uma comédia, que foi no sábado. E também a última atividade, uma oficina ministrada pela professora de teatro da Casa da Cultura, jogos teatrais para as crianças e depois os jogos teatrais do teatro do oprimido. Meus parabéns a todos os envolvidos, as crianças, os pais que levaram as crianças para participar das oficinas voltadas ao público infantil. Enfim, nós estamos vendo agora um segmento da sociedade nossa cultural, que era tão abandonado como o teatro, voltando aos poucos a ser incorporado pelo poder público. Então, o poder público ocupando mais um segmento importante da nossa sociedade. Do mais, desejo a todos uma ótima semana e até a próxima sessão. Muito obrigado e uma boa noite. Inscrito previamente o vereador Renato Pires da Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Queria falar do trânsito também. Há pouco tempo atrás, por várias sessões, foi um assunto que rolou muito aqui, é o trânsito. E, como bem falou o nobre vereador Alan, parece que não aconteceu nada de lá para cá. Nós temos que falar, falamos muito, criticamos, apresentamos soluções, saídas, essa casa se colocou à disposição, mas não aconteceu nada. Eu acho que nós precisamos aparelhar a sessão de trânsito, o vereador Gustavo, sim, implementar, contratar, sugerir contratações, apoiar, eles já têm o nosso apoio, mas para que eles possam fazer um trabalho melhor, para que eles possam atender a cidade num todo, porque a cidade tem crescido em todas as áreas e afeta o trânsito, sem dúvida. É a educação, é segurança, é habitação, mas tudo isso vem a calhar o trânsito. E por falar em trânsito, quero parabenizar o nosso vereador Gustavo, aguerrido que é, junto com o nobre deputado Marqueselli, que sempre esteve presente aqui, apoiando a nossa cidade, e agora ali no asfaltamento da Avenida Antônio Justiniano, importante via, que vai resolver muitos problemas. Quero parabenizar também a Secretaria de Saúde, que apresentou agora, na semana passada, do segundo quadrimestre, tudo que foi feito durante esse ano, durante esses 2 quadrimestres. Mas queria fazer uma ressalta, que foi um pedido nosso, através de uma indicação, depois através do requerimento. Queria até que o Maquininha, se ele estiver por ali, que não estou vendo, o nobre Gideon também, que representa o Executivo, que eles levassem ao nobre prefeito a questão do portão lá do SEMI, continua sem, e agora eu tenho me deparado com esse problema diariamente, porque eu estou substituindo um funcionário que trabalha lá, eu estou abrindo a unidade de saúde, eu chego lá às 6h20, 6h30, e eu tenho que acordar o cidadão que está ali dormindo lá. Até hoje, continua lá, 1, 2, 3, 4, e às vezes contra a vontade deles, xingam, brigam com o funcionário, comigo agora também. E então quero levar isso aí, despertar a atenção do digníssimo prefeito, porque estive lá com ele no gabinete, falei do assunto, cobrei, mas até hoje não aconteceu nada. Nós estamos pedindo, usando todos os meios possíveis, mas parece que não estão dando o devido, apoio que nós precisamos nesse sentido aí. E no demais, também, hoje eu apresentei um requerimento relativo à limpeza, porque já estamos no período chuvoso, não tem como escapar. Então precisa que o Executivo tome providência nesse sentido, de fazer alguma coisa, de limpar as ruas, de desentupir os bueiros da cidade. Muitos deles estão entupidos, e quando começar a chuva vai acontecer incidentes, sem sombra de dúvida. Então não precisamos, que nem disse o Marcelo aqui, esperar que aconteça, para que se tome providências. Vamos fazer acontecer. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, em especial ao nosso amigo Fio. Foi com ele lá que eu iniciei a minha trajetória política,
há muitos anos atrás, ele está lembrado disso. Quero parabenizá-lo, agradecê-lo. E no demais, só desejar uma boa semana a todos. Muito obrigado. Inscrito o vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham pelo veículo de comunicação. Também quero expressar a minha indignação com o trânsito de Porto Ferreira também, a colocação do vereador Marcelo, de outros vereadores aqui a respeito da situação que está o nosso trânsito, a respeito da sinalização do bairro. Não foi reclamação que só o vereador Marcelo Zelim recebeu, eu também já mandei indicação, o vereador Toninho Correia também, daquele bairro, mandou indicação para aquele bairro, pelas situações que vêm acontecendo no trânsito. Eu também, infelizmente, tem que acontecer os acidentes, acontecer coisas fatais, para que seja tomada providência. Para que não se caia no esquecimento, Rodolfo Street, perdemos um cunhado, dali um mês a lombada estava ali no lugar. Então, infelizmente, é desse jeito. Estamos aqui brigando sempre por uma lombada ali em frente ao Parque Henriqueta, onde frequenta bastante criança, bastante pessoas, já pedimos, sabemos da dificuldade de construir essa lombada, do alto custo da situação, pedimos também na Avenida Cristo Redentor, já tivemos acidentes ali, graves ali, e infelizmente não estamos sendo atendidos dessa forma. Muito questionam para que tanta lombada em Porto Ferreira, mas muito questionam também por que tantos acidentes acontecem em nossas ruas de Porto Ferreira. É uma grande preocupação. Quero saber o que está sendo feito para conscientização de trânsito. Vou entrar com o requerimento semana que vem, questionando qual trabalho está sendo feito. Está sendo colocado algumas faixas na cidade, incentivando o motorista aos cuidados com o trânsito, embora o vereador Gideon não tenha visto na cidade. Mas há uma grande preocupação. Se fala-se bastante em prevenção e em educação. Queremos saber o que está acontecendo na educação do trânsito de Porto Ferreira. Também quero parabenizar os moradores da Vila Maria ali, os empresários que colaboraram por um evento que realizamos ali na Pracinha da Bíblia, em prol das crianças, ali com pula-pula, doces, cachorro-quente, com uma diversão para as crianças ali. Gostaram muito, um evento muito produtivo. Quero agradecer a todos que contribuíram com esse evento, colaboraram, alguns com pouco, alguns com muito, mas em prol de algumas crianças que às vezes não têm seu lazer em um lugar ou outro, mas ali encontraram para brincar, passaram ali meio-dia bebendo suco, se divertindo ali. Foi um evento muito bom e muito produtivo para a cidade. Também quero agradecer a deputada Marta Costa, que anunciou essa semana a liberação de R$100 mil para o município. Semana que vem estaremos lá, para eu e o prefeito e alguns amigos, para conversar com ela, para recebê-la, junto com o pastor Marcelo, em prol dessa verba que vem para Porto Ferreira. Uma outra questão também, essa semana, estamos tristes pelo falecimento de um companheiro de trabalho, funcionário público motorista Reinaldo, infelizmente veio a falecer. Trabalhava no departamento de trânsito junto com o Marcelo, junto comigo, no departamento de saúde, junto com o Marcelo, junto comigo. Foi um momento muito triste, foi um choque para nós, pois ele foi de uma hora para outra, em alguns 2 dias internados ali, acho que aconteceu. Então foi um baque muito grande para os companheiros motoristas. Deixamos aqui a solidariedade dessa casa para essa família que nesse momento tão difícil está passando. Também quero agradecer à Secretaria de Cultura pelo convite, que será o cinema no bairro, que será lá MF Vladimir Salzano na Vila Maria, que foi revitalizada há poucos dias. Então é mais um presente para aquele bairro que necessita de cultura, lazer, sabemos que é o direito de todos. Também quero agradecer a Cooper Citrus, que vai fazer o evento na Casa do Conselhos ali, onde o Paulo Bernardes toma conta. Será no dia 23 de outubro, às 19 horas, que é Soluções Integradas e Resultados Sustentáveis. Então, quero convidar a toda a população. E também não posso deixar de convidar a população num evento que a Igreja Assembleia de Deus faz, Ministério Belém, a igreja fazendo a sua parte aí no município também, que é a Igreja na Rua, se fez em toda a região, é um trabalho lindo que eles fazem, com diversão para as crianças. Será realizado no sábado, a partir das 10 da manhã, ali no pátio da FEPASA. Então, de dia tem ali a diversão para as crianças, tem um trabalho de evangelismo nos bairros,
E à noite tem uma apresentação de alguns louvores da orquestra da Igreja Assembleia de Deus, que é muito linda, se todos puderem participar para conhecer aquele trabalho, que é um trabalho de excelência e de evangelização para a população de Porto Ferreira. Tudo demais, quero desejar a todos uma boa semana, que Deus abençoe e que nos dê saúde. Inscrito, vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, aquele que nos ouve através das ondas sonoras da comunidade FM e também você que está nos assistindo pelo site do Poder Legislativo. Eu quero também, desde já, vejo o empenho, né, dos vereadores, todos os amigos, caros colegas, está sempre falando sobre o trânsito, né, a educação e muitas coisas. Eu vejo tudo isso e eu posso dizer, às vezes a gente não quer acreditar, talvez de forma que nós possamos tomar posse dessa informação. Porto Ferreira cresceu, Porto Ferreira expandiu. Parece que continua tudo a mesma coisa, e a gente vem aqui e fala de trânsito, e a gente vem aqui, eu já cansei de fazer os requerimentos, né? E a gente vem e fala da escola, que essa semana eu tive muitas mães que se manifestaram, e inclusive eu gostaria de deixar uma pergunta feita ali à Secretaria de Educação. Quais critérios são tomados, na verdade, quanto a colocar, ou posicionar, ou inserir uma escola, inserir uma criança numa escola, ou, né, que seja na primeira série? Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês, é muito simples, é muito fácil, qualquer um pode responder isso. Quem mora no bairro São Manuel, o que é mais fácil? Eu colocar o meu filho na Vila Maria ou no Noraide Mariano? Se eu atravessar o viaduto, eu já caio praticamente dentro do Vila Nova. E as mães vieram e se manifestaram, e até então, porque meu filho estuda numa escola, e eu tenho muitos contatos, e elas estão indignadas. Então eu vou deixar o recado, amanhã eu quero partilhar isso já, mas antecipar que eu vou fazer presente ali na sessão. Eu gostaria dessa informação. E quais critérios foram usados para inserir aquela criança lá na Vila Maria, na qual a mãe acha que é muito longe e para ela vai ser um gasto maior. Mas enfim, falando quanto ao trânsito, eu acho que nós temos que fazer por intermédio de parcerias. Eu acho que a seção de trânsito tem que se posicionar quanto à conscientização, né? Porque eu tenho certeza que, com a correria da era digital que nós vivemos, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de informação, todo mundo fica aí o tempo todo, Facebook, WhatsApp, e às vezes é uma arma muito boa para a gente soltar um spam aí, com informação que a nossa cidade, nós precisamos conscientizar esse povo. Eu fui vítima, assim como o Gideão falou do trânsito ali, na qual não fui eu a vítima, mas um colega foi fazer um serviço na casa dele com o meu carro, e o meu carro ali deu perca total, infelizmente ainda atingiu o nobre cunhado aqui do meu amigo vereador Gideão dos Santos. Então, eu ando muito na cidade, estou sempre na motocicleta, vejo que Porto Ferreira ainda está uma cidade suja e parece, infelizmente, uma cidade que está um pouco longe para a gente dizer que é uma cidade turística. Porto Ferreira tem ganhado aí algumas informações nesses tempos que eu vejo que vai ser um avanço muito grande para a nossa cidade. Mas eu peço um pouquinho só de atenção, prefeito, principalmente nas localidades ali em frente à rodoviária. Hoje de manhã, passando ali, eu sei que os trailers que existem ali, os carrinhos de lanches que existem ali, eles precisam sim trabalhar, eles precisam atender, e até é muito legal, uma cultura legal da nossa cidade, um lanche muito bom, mas quando eles vão embora, irmão, eu não consigo acreditar que um ser humano faz uma coisa daquela. Tanta sujeira, tanta desorganização, foi falado aqui do banheiro, aqui agora há pouco foi falado do banheiro da rodoviária, e eu tenho certeza, se eu mandar um dos senhores para entrar simplesmente para fazer uma necessidade simples, você não fica 5 minutos dentro daquele banheiro. Primeiramente pelo mau cheiro. Gente, imagina
A pessoa que vem de fora, vem gastar, ela vem na minha cidade, a primeira impressão é que fica, eu não preciso falar disso. As pessoas descem ali no banheiro, na rodoviária, e a primeira coisa que se depara é uma calamidade. Então, assim, em tempos que nós estamos vivendo, eu não concordo. Então, eu gostaria que a agência reguladora, quanto mais rápido possível, eu não sei, se pode pôr um guarda ali para cuidar daquilo ali, gente. Uma cidade turística, nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando de avanço, de ordem, de progresso. E Porto Ferreira parece que não cai a ficha, e eu volto a dizer, a cidade cresceu, e às vezes muitos não conseguem entender o que é crescimento. Porto Ferreira necessita já sim do efetivo da Polícia Militar. Nós sabemos que o efetivo precisa ser um pouco ampliado, assim como a Guarda Municipal precisa ser ampliado. Então vamos nos mobilizar, vamos nos mexer, né? E eu, para encerrar, eu gostaria só de deixar aqui as minhas considerações. Foi falado sobre a Ferreira das Zambujas. É verdade, Gustavo, verdade. A Avenida José Ferreira das Zambujas, a Zambuja é complicado, Eu trabalho ali e o vereador Dentinho mora ali. Olha, nós precisamos, quanto mais rápido possível, né, primeiramente, a gente sabe, eu já falei aqui sobre o efetivo, mas o som é insuportável, a desorganização, eu não sei de onde vem tanta desordenância dessa geração aí que se prosta para fazer um barulho ali naquele lugar. Eu sei que a polícia, eu vejo que às vezes eles param ali, eles tentam e às vezes até conseguem, mas quando eles vão embora, infelizmente, eles não têm pudor, eles não têm educação, eles não respeitam o senhor, ele não respeita o vovô e a vovó, né? Que outrora, eu tenho certeza que eles que trouxeram para Porto Ferreira esse desenvolvimento na cidade. Eu prezo muito, e o senhor e a senhora eu respeito muito, mas infelizmente não são todos que pensam assim. E eu quero também deixar aqui, parabenizar a Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Fiz presença ali o Congresso de Jovens. Foi um congresso maravilhoso, eu vi os jovens comprometidos, mais uma vez, vejo ali jovens, homens, meninos que saíram deste mundo, das drogas, do mundo da contaminação, da sujeira digital que nós temos vivido, e estão ali, né? Então eu quero parabenizar ali o pastor Obadias Firmino de Lima e também o Marcel, que se empenhou muito. O Gideão estava lá na frente do trabalho. Parabéns a todos. E no demais eu quero agradecer aos que estão presentes, todos os caros amigos. Eu vejo muitos amigos, colegas aqui presentes, as meninas. Obrigado, Alex, né? Tenha uma boa semana, que Deus abençoe você que está na sua casa, está escutando agora, tá? E atentamente nos deu o privilégio de poder adentrar a sua casa por intermédio das ondas sonoras e também do site do Poder Legislativo. E eu quero deixar aqui uma semana abençoada a todos. E inscrito de forma derradeira, vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público presente, gostaria de agradecer a todos que estão presentes até esse momento na sessão, algumas pessoas conhecidas aí, agradecer ao Fio Rocha, companheiro do nosso partido lá, também o Diego, que está sempre presente, ao ex-vereador Zé Duz, ao Regis, ao Paulinho, o pessoal do Nós Somos Capazes, ao Alex. Gostaria de dizer que essa semana foi uma semana de bastante trabalho. Nós tivemos presente na última quinta-feira, numa reunião na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, uma reunião com o deputado Aldo Demarque, na qual estavam presentes algumas lideranças políticas da nossa região, como Santa Cruz das Palmeiras, Pirassununga, Santa Rita e a gente aqui do Partido Democratas da nossa cidade. Foi uma reunião muito proveitosa, onde a gente pôde
estar ali trocando algumas experiências com outros vereadores, ex-prefeitos, com o deputado, como eu já disse. Então foi uma reunião muito proveitosa e no qual nos abriu as portas também para que a gente esteja fazendo uma visita em breve ao gabinete do deputado Aldemarque e também nós recebemos um convite, nós estaremos na quinta-feira agora na cidade de Araras, onde o secretário Rodrigo Garcia, o secretário de Habitação, estará fazendo a entrega de algumas casas ali naquela cidade, e nós estaremos ali, haja vista que o Rodrigo Garcia é um pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Então nós estaremos ali para trocar algumas ideias com ele também. Eu recebi também hoje aqui na Câmara Municipal, juntamente com o vereador Alan João, o vereador da cidade de Valinhos, o Kiko Belloni. Também estivemos trocando algumas experiências. Ele apresentou alguns projetos que ele realizou ali na cidade de Valinhos, e nós estaremos em breve estudando para que a gente possa estar viabilizando também aqui na cidade de Porto Ferreira algum desses projetos. Na próxima sexta-feira, dia 27, nós estaremos na Secretaria de Relações do Trabalho, na cidade de São Paulo, numa audiência com o secretário José Luiz Ribeiro, onde a gente vai em busca de parceria para o empreendedorismo ferreirense. É uma reunião que começou a ser construída, né? A gente começou a discutir ela na semana retrasada, ali na cidade de Piracicaba, onde a gente esteve lá juntamente com o Fio Rocha, que nos proporcionou esse encontro junto ao assessor do deputado José Luiz Ribeiro. E agora nós estaremos na cidade de São Paulo, na sexta-feira, juntamente com o vereador Ara, com o vereador Kiko, para essa audiência junto ao secretário José Luiz Ribeiro, em busca de parcerias para o empreendedorismo da cidade de Porto Ferreira. Gostaria também aqui de expor uma situação na qual o vereador Gustavo citou, também o vereador Ismael, com relação ao fechamento da Escola Sudiminuce. Eu tenho sido procurado com frequência por alguns pais que não estão contentes com a decisão tomada pelo Poder Executivo, pela Secretaria de Educação. E hoje eu recebi um casal, aqui, um pai e uma mãe de um aluno, na qual relatou que o filho deles estuda na Escola Sudiminuce e eles são moradores do Vila Nova, do bairro Vila Nova. E com essa reformulação, o filho estará estudando na Escola Vladimir Salzano, na Vila Maria. Bem, ele mora a 3 quarteirões da Escola Noraide de Mariano. E agora o filho vai ter que estudar lá na Vila Maria. Então eu não estou conseguindo entender o que o senhor prefeito, o que a secretária de Educação está querendo propor com o fechamento da Escola Sudiminuce, onde eles disseram que a criança tem que estudar no bairro. Ora, se mora a 2 quarteirões da Escola Noraide de Mariano e agora o filho vai ter que estudar lá no Vladimir Salzano, ele vai mais longe de onde ele está agora atualmente, que é na Sudiminuce. Então, gostaria de dizer, nós estamos viabilizando aí, juntamente com um grupo de pessoas, um grande abaixo-assinado, onde em uma semana já conseguimos 2.000 assinaturas. É um grupo bastante empenhado, alguns pais que estão abraçando a causa. Nós estamos aguardando a resposta do Poder Executivo, no qual o vereador Alan fez um requerimento muito bem fundamentado. Nós estamos aguardando a resposta do Poder Executivo para a gente fazer um estudo aqui, para ver o que vai acontecer daqui para frente. Porque se os pais estão relatando uma situação dessa, que os filhos estudam no SUD, moram no Vila Nova e agora vai ter que estudar no Vila Maria, então vai ficar pior. Então, será que é viável? Será que é isso mesmo que o prefeito está falando? Que vai economizar, que as crianças não vão sofrer, que vão estudar no bairro? Porque até agora eu não estou vendo nada disso. Eu já me deparei com várias situações, vários pais vindo relatar para mim que a criança está no SUD, mora perto de uma determinada escola, mas que agora vai ter que estudar numa outra escola bem mais longe que o Sudiminuce. Então, nós vamos ter que analisar, nós não podemos simplesmente engolir seco o que estão dizendo e vai ficar por isso mesmo. Não, nós temos que debater, se for preciso fazer eu fiquei sabendo hoje que tem um grupo de pais aí que já entrou com uma representação no Ministério Público hoje,
E nós também estamos aguardando essas respostas do Poder Executivo, e se for preciso, nós vamos também fazer uma representação junto ao Ministério Público, porque não é possível que o pessoal está vindo aqui. Primeiro que a gente não ficou sabendo de nada, ficamos sabendo pela boca da imprensa. Agora, a gente já passaram uma outra situação para os pais, então nós temos que rever isso daí. Eu acho que, se for possível, a administração dá um passinho atrás, dá uma segurada, rever, fazer um novo estudo, porque não dá para colocar a goela abaixo as situações para os pais. Já foi difícil eles terem que entender que o filho não vai estudar mais ali. Agora, querer colocar uma criança que mora no Vila Nova para estudar na Vila Maria, eu acho que aí vai ficar pior a situação. Então, vamos aguardar essa resposta que está para chegar aqui na casa por esses dias, para a gente ver qual é a atitude que nós vamos estar tomando daqui para frente. No mais, eu gostaria de desejar a todos uma boa semana e uma boa noite a todos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para uso da palavra livre final, embora não seja o momento da sessão, mas eu faço que seja constado em ata que a Comissão de Finanças e Orçamento definiu que no dia 26 de outubro, na quinta-feira próxima, às 19 horas, aqui neste plenário, ocorrerá a audiência pública para a LOA, a Lei Orçamentária. Portanto, esta informação ela é confirmada pelo presidente da comissão, vereador Gideon dos Santos, o qual procurou aqui pela presidência e informou, comunicou sobre a data. Eu aproveitarei o último gancho do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira sobre o Sul de Menuce, e até me passou uma circunstância na cachola em conversa com o vereador Gustavo Braga. Como a secretaria noticiou que o espaço sediará a própria secretaria e uma espécie de um memorial e outras situações, talvez seja também a título de continuidade do ensino na instituição, a inserção do cursinho popular, que nós apresentamos, indicamos isso ao Executivo, e que ainda não foi respondido se vai vingar, se não vai, quando. Já há um espaço adequado, porque um cursinho popular não vai precisar de muitas salas, entendemos. Eu aproveito o ensejo também para pedir ao assessor do Poder Executivo, Marcos André Pereira da Silva, que peça o reforço dos trabalhos dos agentes de vetores com relação à dengue. Vimos que Descalvado está passando por um episódio meio preocupante, e nas últimas 2 semanas eu recebi particularmente vários reclames de moradores de que o número de pernilongos está assim crescendo demais nessa região central. Então, peço ao Marcos Maquininha que reforce o pedido para que continue esse serviço realizado pelos agentes de vetores. Congratulo a administração e também o vereador Gustavo Braga pela Antônio Justiniano. Muito bom, trabalho esperado por muitos munícipes, foi muito procurado para que este serviço fosse realizado. Hoje, senhores, apresentei o projeto de lei número 10, que é aquele que institui o Diário Oficial Eletrônico na Câmara Municipal de Porto Ferreira. E o artigo 1º desse projeto de lei, ele traz o seguinte teor: fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Porto Ferreira o Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal, como instrumento oficial de comunicação, publicidade e divulgação das leis sancionadas pelo Legislativo, decretos legislativos, resoluções, atos da presidência, da mesa diretora, da administração da Câmara, editais licitatórios, contratos, relatórios de gestão fiscal e demais normas e atos oficiais e institucionais do Poder Legislativo ferreirense, exigidos pela Constituição Federal e por leis infraconstitucionais. Ainda no projeto de lei,
para assegurar a transparência dos serviços dentro do Poder Legislativo, preocupado para com a informação ao seu munícipe, acresci o artigo 9º, que ele dispõe do seguinte teor: de modo a complementar e proporcionar maior publicidade dos atos que eu acabei de declinar, poderá a Câmara Municipal de Porto Ferreira, observada a conveniência, a oportunidade e o interesse público, contratar outras formas de publicação, observadas as disposições constantes em leis ordinárias federais. Bem, senhores, o motivo, tudo dentro do Poder Legislativo, carece de uma motivação. E a motivação desse projeto de lei careceu de que nós, da mesa da administração da casa, nos deparamos com algo inusitado. Nós assumimos o mandato neste ano, assumimos a mesa, isso quer dizer a presidência, a representatividade do poder, e todas as decisões dentro do Poder Legislativo, que eram decisões de interesse e de resolução interna e também externa corporis, todas essas decisões foram realizadas em conjunto. Ora, nós tivemos a iniciativa de atender a todas as demandas dos vereadores, que para isso existe o Poder Legislativo. Tivemos a organização, o estabelecimento do concurso público, que está para ser realizado. Tivemos também os trabalhos concernentes às reformas da Câmara, que é o aumento pelos gabinetes. Todos esses acréscimos, todos esses aumentos de serviços dentro do Poder Legislativo, eles devem ser públicos. Portanto, assim como estávamos, a mesa e a Câmara em si estava atendendo às demandas dos vereadores, porque tudo isso é demanda da casa, nós estávamos cumprindo os rigores da lei, ou seja, observando o princípio da publicidade de todos os atos. E tínhamos e temos um contrato em vigência com um semanário ferreirense, que é o Jornal do Porto. Esse semanário ferreirense, esse contrato, ele vai até o final do ano. Contudo, chegou agora no mês de setembro, esse contrato foi-nos comunicado pela própria parte, pelo jornal, de que já tinha atingido ao seu limite de dispensa, de compra direta, em razão das várias publicidades que transcorreram no decorrer do ano. O poder não pode parar diante de uma situação dessa. O poder tem que encontrar remédios, soluções. E soluções que não sejam necessárias apenas no momento, mas soluções que um outro presidente daqui a 2 anos possa precisar, um outro daqui a 4 anos possa precisar. Enfim, nós temos que salvaguardar e manter o andamento dos trabalhos da casa. E assim, eu resolvi, e isso partilhei a todos os senhores, todos esses problemas foram partilhados de modo absoluto, resolvi apresentar o projeto do Diário Oficial Eletrônico, que é justamente esta garantia que o poder ele vai ter. Ora, isso quer dizer que vai acabar a imprensa escrita, o que o jornal, por exemplo, presta de serviço, a imprensa escrita presta de serviço à Câmara? Não. Nós estamos disponibilizando ali um artigo que ele disponibiliza ao gestor. Ele permite, ele faculta ao gestor essa opção, certo? E é bom frisar também que Diário Oficial Eletrônico não é nenhuma descoberta. Nós não estamos aqui descobrindo a América, ou seja, a solução em razão da impossibilidade de veiculações ou de divulgações. Não é isso. Nós estamos seguindo algo que vários municípios, inclusive menores e maiores que Porto Ferreira, já estão exercendo. Vou citar alguns, por exemplo. Pirassununga já tem o seu Diário Oficial Eletrônico, Viradouro, Leme, Limeira, São Carlos, Araras, Descalvado. Descalvado já tem o seu diário, a Câmara já possui o seu Diário Oficial Eletrônico, Santa Cruz da Conceição, Ribeirão Bonito, Rio Claro, Santa Bárbara do Oeste e está em tramitação em Mococa. A criação de um Diário Oficial Eletrônico pode representar um prejuízo a outrem? De modo algum. Inicialmente, a criação de um Diário Oficial Eletrônico, ela prevê a economicidade do poder.
Em segundo momento, que entendo que seja o primeiro, o diário eletrônico ele dá a garantia, o acesso, a divulgação instantânea de seus atos. Hoje a população usa a internet, seria a mesma coisa que eu suspender a internet e falar, olha, agora vai ser apenas a imprensa escrita. Vamos voltar a uma era que ninguém mais está acostumado. E acrescento, como disse, o projeto de lei em tese não blinda qualquer forma de instituição de divulgação que o gestor julgar oportuna. Não é porque na sessão anterior foi aprovada uma alteração na lei orgânica, possibilitando a sua imprensa oficial ao poder, que isso vai afetar algum órgão de comunicação. A gente não precisa nem ser letrado, basta ler e reler, que a compreensão está nas palavras. Quero aproveitar o ensejo derradeiro e externar os convites que recebemos. Cinema no bairro, eles vieram, eles viram, eles saquearam. Piratas Pirados. Dia 25 de outubro, às 19h30, quarta-feira, na MF Vladimir Salzano. Também o encontro ambiental, resíduos sólidos, segurança alimentar e agricultura no município de Porto Ferreira, 25 de outubro, às 16 horas, na Casa dos Conselhos. Participação de José Valverde Machado Filho. E o convite para a palestra ILP, Simples e Sustentável, que será ministrada pelo assistente técnico de pastagem da Cooper Citrus, senhor Paulo Braga Pereira. 26 de outubro, às 19 horas, na Casa dos Conselhos, isto é, na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás, 721. Não temos mais informações para serem tratadas. Eu agradeço aos senhores vereadores pelo trabalho, pelos trabalhos que transcorreram de modo harmonioso nesta sessão. Agradeço à população que acompanhou a sessão legislativa neste auditório, também aqueles de dentro de casa que acompanharam pela transmissão do site oficial do Poder Legislativo e da Rádio Comunidade FM. E encerro a presente sessão com uma salva de palmas aos pavilhões.